Eu quero lhes falar essa noite a respeito da importância da mesa, a importância da mesa da ceia do Senhor. Eu quero explicar para vocês a cultura da ceia entre os judeus, a cultura da ceia entre os judeus. Porque para o judeu, comer junto nunca foi sobre apenas matar a fome. Para o judeu, estar junto na mesa nunca foi apenas para encher um estômago que está vazio. Nunca foi apenas para a comida. Para os judeus, a mesa era um lugar de comunhão. Para os judeus, a mesa era um lugar de aliança. Para os judeus, a mesa era um lugar de honra e de compromisso. Sentar-se à mesa com alguém significava aceitar essa pessoa em seu círculo de relacionamento. Então, quando você via um judeu assentado à mesa com outro alguém, ele estava dizendo: eu te aceito no meu ciclo, ou no meu círculo de relacionamento. Você faz parte do meu grupo de amizade. Então, para os judeus, se assentar à mesa sempre foi algo muito mais profundo, porque dentro da nossa cultura brasileira, quando nós vamos se assentar à mesa, na cultura brasileira é apenas para comer, tanto que se assentar à mesa, como já disse há uns dias atrás a missionária Caetana, hoje em dia, se uma família estiver assentada à mesa, ou um grupo de pessoas, está todo mundo ali apenas comendo, mas cada um está no seu celular. Então, não existe mais um envolvimento saudável, não existe mais uma aliança entre pessoas. A mesa na cultura brasileira se tornou apenas um ambiente para encher um estômago que estava vazio. Mas para os judeus, como já disse, é algo muito mais profundo. Era uma demonstração pública de amizade e de confiança. Você estava dizendo: eu tenho confiança nesta pessoa. É por isso que eu trago ela para a minha mesa. Eu tenho amizade com esta pessoa. É por isso que eu trago ela para a minha mesa. É por isso que você vai entender a crítica dos fariseus para com Jesus. Quando ele comia com os publicanos e pecadores, os fariseus ficavam escandalizados, porque Jesus se assentava com os publicanos e com os pecadores na mesma mesa. Então, na mentalidade judaica, compartilhar a mesa significava identificar-se com aqueles que estavam à mesa. Por exemplo, se um judeu ver você na mesa, ele está entendendo que você está dizendo que está no mesmo nível daquela pessoa, o mesmo nível de mentalidade, o mesmo comportamento que aquela pessoa tem, você terá também. Isso é tão forte que veio uma mescla desse pensamento até para a nossa cultura brasileira. Aí eles passam a criar algumas frases. Por exemplo, existe uma frase muito popular na cultura brasileira: quem anda com porco, farelo come. Não é isso? Quantos aqui já ouviram esta frase? Poucas pessoas. Se essa eu estou vivendo no lugar errado. Quem anda com porco, farelo come. Eu acho que até a Aurora aqui já ouviu alguém falar essa frase tão popular que ela é. Existe uma frase que é um pouco mais difícil, mas se assemelha a isso. Eu ouvi o missionário Leandro falando. Ele disse: galinha que anda com pato morre afogado. Não é isso? Ele cita uma frase assim. Para quê? Para dizer que se a pessoa está junto ali, ela participa das mesmas coisas. A primeira frase, quem anda com porco, farelo come, é nessa mesma mentalidade que os judeus tinham. Então é por isso que eles se escandalizavam quando Jesus se assentava com os publicanos e com os pecadores. Eles diziam: quem é este homem que se assenta na mesa dos publicanos e dos pecadores? Eles estão dizendo: isso aí é um pecado terrível. Jesus se assentar junto com Zaqueu, que era um publicano, que era um pecador, eles entendiam que Jesus estava no mesmo nível de comparação que Zaqueu. Se Zaqueu é ladrão, Jesus está na mesa com ele, então Jesus também é ladrão. Essa era a mentalidade do judeu. Porque se assentar à mesa, você estava dizendo que você se identificava com aquela pessoa. O judeu sempre foi muito restrito com relação à mesa da sua casa.
O judeu sempre foi muito restrito com relação a reuniões. O judeu não se assenta na mesa de qualquer pessoa. Ele só se assenta na mesa de quem ele conhece. Ele só se assenta na mesa de quem ele confia. Então, a mesa tem um significado muito profundo para os judeus. Então, trair alguém depois de comer com ele era considerado uma das maiores desonras possíveis para um judeu. Você se assentar na mesma mesa com alguém e depois sair da mesa, depois de ter comido junto, e trair esse alguém, falar mal de alguém, criticar esse alguém que você acabou de sair, para os judeus isso era considerado a maior covardia daquela época. É por isso que a traição de Judas ainda é muito chocante, principalmente para os judeus, porque ele acabou de participar da ceia e logo depois ele foi entregar o mestre, logo depois ele foi vender o mestre por 30 moedas de prata. O próprio Salmo 41, verso 9, citado por Jesus, ele já havia anunciado isso, dizendo: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, para os judeus, se assentar à mesa era um símbolo de amizade, era um ato de fraternidade, uma amizade profunda. Então, por isso o salmista já havia profetizado a respeito do que aconteceria, da traição de Judas Iscariotes. Agora eu quero lhes falar sobre os principais tipos de ceia entre os judeus. Os principais tipos de ceia entre os judeus. A primeira ceia para o judeu é chamada de ceia pascual. De ceia pascual. Qual é o primeiro tipo de ceia? No hebraico pascual vem de Pesach. E Pesach significa passagem, você vai entender lá na frente. Então, a última ceia, antes de tudo, era uma ceia de Páscoa. O texto que nós lemos, que fala a respeito da última ceia de Jesus, era uma ceia de Páscoa. Era um ritual que os judeus, eles tinham. E qual era o significado da Páscoa para o judeu? Não é o mesmo significado que tem dentro da cultura brasileira, que tem lá um coelhinho da Páscoa, tem lá os ovos da Páscoa, não. O sentido original da Páscoa vem lá da história dos hebreus, dos judeus, vem lá da história da libertação, que Deus vai libertar o seu povo do Egito. Então, ela lembrava a libertação do Egito. A Páscoa, o Pesach no hebraico, ela simbolizava a libertação do povo de Deus no Egito. Então, na noite da 10ª praga, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito e colocasse o sangue nos umbrais das portas. Quantos não lembram dessa história? Deus disse: agora é a 10ª praga, a morte dos primogênitos. A morte, ela vai passar sobre o Egito inteiro, mas o meu povo vai sacrificar um cordeiro, vai pegar o seu sangue, vai passar nos umbrais da porta, porque aonde a morte ver o sangue nos umbrais da porta, ela não entrará. É por isso que vem o significado Pesach, que significa passar por cima. Então a Páscoa significa passar por cima. É um ato de libertação, um ato de proteção, é um ato de Deus estar guardando o seu povo. Quando o anjo destruidor visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa, mas ele não tinha legalidade para adentrar sobre aquela casa para destruir. Então, na noite de Páscoa, não podia faltar 4 elementos na mesa. Na noite de Páscoa para os judeus, não podia faltar 4 elementos na mesa. Quantos elementos? O primeiro elemento que não podia faltar, e não pode até hoje, para alguns judeus que ainda seguem essa tradição, 4 elementos são sagrados para ele na mesa. Então, na Páscoa do judeu, o primeiro elemento que tem sobre a mesa é o cordeiro, porque o cordeiro representa o sacrifício para o judeu. O segundo elemento que não pode faltar na mesa, na noite de Páscoa para o judeu, é os pães sem fermento, que no hebraico é chamado
chamado de matizá, que lembrava a saída apressada do Egito e simbolizavam pureza. Então os pães sem fermento era o símbolo da pressa com que o povo saiu e era um símbolo também da pureza. O pão sem fermento, o fermento tira a pureza da massa, é o fermento que faz a massa tufar, inchar. Então por isso para os judeus é o símbolo da pureza. Mas existe também um terceiro elemento sobre a mesa na noite de Páscoa para o judeu, que é um elemento sagrado. O primeiro elemento é o cordeiro, o segundo elemento é os pães sem fermento, o terceiro elemento é as ervas amargas. As ervas amargas, que no hebraico é maror, e maror significa, fazia eles recordar a amargura da escravidão. Então na noite de Páscoa o judeu, ele tem que comer ervas amargas, para lembrar que quando eles estavam sendo escravizados no Egito, a sua vida era amarga, a sua vida era difícil, a sua vida não era fácil. Mas existia um quarto elemento sobre a mesa do judeu na noite de Páscoa, e o quarto elemento é um elemento de vitória para eles. Esse quarto elemento é o vinho. O vinho era servido em 4 cálices, em 4 taças para o judeu. E por que era servido em 4 taças? Porque eram 4 cálices, porque cada um estava relacionado com a promessa de libertação. No Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus faz uma promessa de libertação. Então cada cálice que eles tomam, eles estão comemorando esta promessa de Deus sobre a vida deles. E essas promessas eram de que Deus nunca mais permitiria o sofrimento sobre Israel. Era que Deus destruiria os adversários que se levantassem contra Israel. Então a noite de Páscoa, foi durante esta refeição que Jesus estava participando. A última ceia era exatamente a ceia de Páscoa. Então Jesus pegou o pão, Jesus pegou o cálice, e Jesus vai dar um novo significado, apontando para a sua própria morte. Você já entendeu o significado da Páscoa para os judeus? Existia um significado profundo, era o símbolo da libertação do Egito. Mas agora Jesus, ele vai dar um novo significado para o ato da ceia. A ceia da aliança agora vai acontecer. A última ceia aconteceu durante uma celebração de Páscoa judaica. Como já disse, durante mais de 1400 anos, Israel celebrava a libertação do Egito. Naquela mesa havia um cordeiro, naquela mesa havia um pão sem fermento, naquela mesa havia ervas amargas, naquela mesa havia 4 cálices de vinho para cada um. Cada elemento lembrava uma parte da libertação. Mas naquele momento Jesus vai mudar completamente o significado da mesa. Ele pega o pão, parte e diz: isto é o meu corpo. Depois pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança. A nova aliança não é mais a aliança antiga. Este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Naquele momento a Páscoa deixa de olhar apenas para o Egito e passa a apontar para o Calvário. A Páscoa passa apenas um símbolo, de representar apenas um símbolo do povo de Deus que saiu da escravidão, e passa a ter um significado mais profundo, apontando para o Calvário, apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus. O Cordeiro que estava sobre a mesa, agora estava assentado sobre a mesa. Eu vou explicar melhor para você entender. Um dos 4 símbolos sagrados, o elemento sagrado que tinha na Páscoa era o Cordeiro. Mas Jesus está dizendo: agora o Cordeiro não vai estar mais deitado sobre a mesa como alimento. O Cordeiro estará assentado na mesa junto com vocês. Ele estará assentado à mesa. O verdadeiro Cordeiro de Deus agora estava diante deles. Enquanto
todos olhavam para o pão, enquanto todos olhavam para o vinho, Jesus estava dizendo: a partir de agora, a libertação não será apenas da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Então o ato da ceia passou de ser um símbolo da libertação do Egito para um símbolo da libertação do pecado. Então o dia da ceia do Senhor, você está dizendo: o sangue de Jesus me libertou do pecado. Os judeus dizem: o sangue do Cordeiro me libertou da morte, me livrou da morte. Mas o sangue de Jesus diz: o sangue dele me libertou do pecado, me purificou de todos os males. Mas aqui o caminho para o final, dizendo a respeito de uma terceira ceia, que é a ceia messiânica. Então, para os judeus, a ceia de Páscoa, a noite da Páscoa, era algo extremamente importante para eles. E para o cristão, o ato da ceia é algo extremamente importante também para nós. Porque os judeus, quando participam da Páscoa, eles estão dizendo: Senhor, nós ainda estamos aliançados com a tua promessa. E quando nós participamos do ato da ceia, em um culto como esse, em um memorial como esse, nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos aliançados contigo também e com a tua promessa de vida eterna. Mas existe também a ceia messiânica. Qual é a ceia? A ceia messiânica. Os judeus aguardavam e aguardam uma grande refeição no futuro, quando o Messias estabeleceria definitivamente o seu reino sobre a terra. Isaías profetizou: o Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Isaías 25, versículo 6. Então, o povo judeu está aguardando sob um monte uma grande refeição que o Messias vai entregar para eles. Jesus fez referência a essa esperança quando ele disse: não beberei mais do futuro da videira até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. Jesus na última ceia que nós conhecemos, ele está dizendo: vai ser a última vez que eu vou ceiar aqui com vocês fisicamente. A próxima ceia que nós estaremos juntos fisicamente vai ser na ceia do Cordeiro, vai ser na eternidade, vai ser nas bodas do Cordeiro. Então a última ceia, portanto, aponta para uma ceia ainda maior do que essa, aponta para uma ceia muito mais significante do que essa, muito mais extraordinária do que essa, e ela está em Apocalipse 19, versículo 9, que é as bodas do Cordeiro. Lá nas bodas do Cordeiro nós estaremos participando da verdadeira ceia. A ceia que nós participamos na terra é apenas um ensaio para este grande banquete que já está preparado para a sua igreja. Toda vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós olhamos para três direções. Nós olhamos para trás, lembrando o Cordeiro que morreu na cruz. Nós olhamos para o presente, renovando a nossa comunhão com Cristo e com a igreja. E nós olhamos para o futuro, aguardando o grande banquete eterno, quando estaremos para sempre à mesa com o Senhor, quando estaremos para sempre na mesa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante a sua mão para o céu, que eu quero liberar uma palavra para você. Eu quero te dizer que é muito bom te encontrar aqui durante a ceia na terra. É muito bom estar com você aqui nesse culto de Santa Ceia. É a nossa maior festa na terra, é a festa mais importante da igreja na terra, é o culto de Santa Ceia. Mas eu não quero só te encontrar aqui, eu quero te encontrar na mesa do Rei também.
também. Eu quero te encontrar na mesa do rei também. Eu quero estar assentado na mesa do rei e olhar de longe e dizer: conheço aquele irmão, conheço aquela irmã. Eu não quero só conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Tiago, Barnabé. Eu quero olhar para você e dizer: olha a irmã Maria ali, eu congreguei junto com ela, eu fiz a obra de Deus junto com ele. Olha o irmão João ali, irmão, a paz do Senhor. Lembra quando nós estávamos ceando lá na terra, imaginando como seria a grande ceia? Aqui nós estamos para ceiar juntos nas bodas do Cordeiro. Detalhe, aqui na terra quem te serve são os obreiros, são os diáconos, são os presbíteros, são os missionários, são as diaconisas, mas nas bodas do Cordeiro, quem vai te servir, ele tem as duas mãos furadas. Quem vai te servir, o seu rosto brilha mais do que o sol do meio-dia. Quem vai te servir será o leão, mas também ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É ele que nos servirá. Imagine comigo você assentado sobre a mesa, olhando para o teu lado e dizendo: rapaz, eu acho que esse aqui é Pedro. Pastor, nós vamos conhecer as pessoas na eternidade? É claro que nós vamos conhecer. É claro que nós conheceremos. Tem base bíblica para isso? Tem. No Monte da Transfiguração estava lá Jesus. De repente apareceu Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João olharam para eles e disseram: Senhor, o Senhor não quer que a gente faça um barraco aqui para Moisés e para Elias? Como é que eles sabiam que era Moisés e que era Elias? Como é que eles conheceram eles se viveram tempos diferentes? É porque estavam debaixo de uma glória que desceu sobre aquele monte. Então, quando você estiver com seu corpo transfigurado, transformado, sair de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, você vai olhar de longe e dizer: rapaz, aquele ali que é Pedro, aquele ali que era valente. Quando foram prender Jesus, ele pegou a espada da cintura, cortou a orelha do soldado chamado Malco. Era ele mesmo. Você vai olhar e vai conhecer o apóstolo Paulo e vai dizer: Paulo, você foi um guerreiro, mesmo aprisionado não abandonou a cruz, mesmo debaixo de perseguição não abandonou os pés de Jesus. Você foi uma inspiração para nós da terra. Imagina ele dizendo: mas todos nós estávamos aguardando por esse momento único, porque Paulo não vai ceiar antes de você, Paulo não vai ceiar antes de nós, vai ser um evento para toda a igreja em um só dia. Vai ser um evento para toda a igreja. E eu quero ver você na eternidade. Só quem vai estar lá sentado na mesa do rei, jogue as duas mãos para cima, solte a tua voz, abrindo a tua boca em adoração ao Deus de Israel. Você que veio para adorar, abra a boca para adorar por um minuto, por favor. Eu vou encontrar você lá, eu vou encontrar você lá. Eu não quero estar lá e olhar para a direita, para a esquerda e não ver ninguém daqui, não. Eu quero me assentar do teu lado. Eu quero ver uma cadeira escrito o teu nome lá. Eu quero me encontrar com você lá. Há uma graça de Deus que nos envolve aqui essa noite. Eu estou sentindo a presença do noivo aqui. Você é noiva de Jesus. O noivo já está na casa. Ele está te aguardando nas bodas do Cordeiro. Ele está te aguardando para esse grande dia. Aqui eu já encerro, mas eu quero lhes trazer apenas uma curiosidade bíblica. É que a mesa da ceia não era uma mesa elevada como essa. A mesa para os judeus era uma mesa posta sobre o chão. Era posta sobre o chão e eles não se assentavam em cadeiras, como tem naquela pintura muito conhecida de Jesus na última ceia com os 12 discípulos. Quem foi que fez aquela arte ali? Alguém sabe? Da última ceia, aquela imagem famosíssima que tem. Pesquisa aí no chat GPT. Então,
não era aquele jeito. O que vale é o símbolo, o significado. Mas eles não se assentavam em cadeiras. Eles se assentavam sobre o chão e sobre almofadas. Colocava a sua mão esquerda sobre uma almofada. E com a sua mão direita ele pegava o alimento na mesa e comia. Então isso para os judeus também tinha um significado profundo. Porque escravos comiam em pé e rapidamente. Os escravos não tinham o privilégio de poder se assentar para comer. Então, se assentar sobre o chão ou sobre uma almofada era um ato de pessoas livres. Somente homens livres poderiam se assentar e reclinar-se sobre a mesa. Então, é significativo que Jesus tenha instituído a Santa Ceia justamente durante uma refeição que celebrava a libertação da escravidão, mostrando que por meio da sua morte, ele traria uma libertação muito maior, não do Egito, mas do pecado e da morte eterna. Então Jesus, quando nos chama para a mesa, ele está nos dando um significado profundo. Ele está dizendo: você não é mais escravo, você é meu servo, você é minha serva, você é meu filho e minha filha. Então Jesus nos libertou da escravidão do pecado. E Jesus nos libertará da morte eterna. Ele nos livrará da condenação eterna. É por causa de Cristo Jesus que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Porque o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou. Quantos podem ficar em pé por um minuto, por favor? O coral pode louvar um hino aí, rapidinho? Aleluia. Feche os teus olhos, por favor. Eu queria que você parasse um pouco agora e meditasse. Olhe para trás e veja o Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Olhe para o presente e veja que esse é um momento de você renovar a sua comunhão com Cristo e com a igreja. E olhe para o futuro, aguardando o grande banquete que está preparado para mim e para você. Então feche os teus olhos, em meio aos turbilhões de pensamentos, em meio aos turbilhões de preocupações. Eu queria que você nesse momento se conectasse apenas com o Senhor. Se desliga agora por um momento dos problemas da terra. Se desliga agora de pessoas da terra e se conecte apenas com o Senhor. Eu queria que você alcançasse o trono de Deus agora, através do teu coração quebrantado diante do Pai. Porque Ele não resiste um coração quebrantado e contrito diante da sua presença. Isso, pode aumentar. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus lhes falar. Aleluia. Que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. É só isso que a gente tinha para oferecer. Mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou. Diga isso. Me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça. Só quem foi alcançado pela graça de Jesus. Declare isso. Que era sem pecado e não me condenou. Diga: no lugar da morte, no lugar da morte, vida me ofertou. Aleluia. E o Cordeiro que por mim se entregou. Diga isso. Meus pecados
pecados levou. Aleluia. Sinta a presença do Cordeiro de Deus na casa. Sinta a graça dele te alcançando esta noite. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados. Esse era eu e você, é nós. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra. Quem nunca pecou, ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível Declare isso. me alcançou. Diga. Quem é esse? Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. Ele é o único que poderia nos condenar, mas decidiu nos perdoar. Oh, aleluia! E o Cordeiro que por mim se Diga que os meus pecados levou. E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Você que me ouve essa noite e sentiu no seu coração de renovar a tua aliança com Deus, eu quero orar por você nessa noite. Se tem alguém entre nós que quer renovar a sua aliança com o Senhor agora, eu convido você a vir aqui diante do altar, que eu quero orar por você rapidinho. Não perca essa oportunidade. Se você sente que Deus está te chamando para o altar, venha. A primeira pessoa já está aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está chamando mais alguém. Se você sente esta chamada de Deus, não é o pastor que está chamando, não é o irmão que está chamando, é o Espírito Santo que te chama. Se você sente a chamada do céu sobre a tua vida hoje, para mais perto do altar, vem aqui que eu quero orar por você. Venha. A segunda pessoa já está vindo. Se a terceira pessoa estiver entre nós, venha que eu quero orar por você. Isso. Rasga o teu coração e adore. Diga isso. Não há espaço para mais nada. Não troque a presença dele por nada. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me adore a ele. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Senhor, muda a tua história hoje. Diga isso. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou. E os meus Pai, no nome do Senhor Jesus, pecados eu levou. apresento, meu Deus, a tua filha diante desse Eu altar. não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Me fortalecendo nos momentos de Minha vida foi Escreva o seu nome no livro da vida transformada. agora, Senhor. E muda a sua história a partir de hoje, Pai. Assim como da sua família, no nome do Senhor Jesus.
Eu abençoo a tua vida. E eu declaro um tempo novo a partir de hoje. Eu declaro um tempo novo a partir de agora, sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. O Senhor está quebrando o laço, o Senhor está quebrando os grilhões agora, e Ele te entrega algo novo nessa noite. A graça dEle te alcança nessa noite, no nome de Jesus. Pode louvar outro. Isso, dê um abraço nela, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, igreja, e vamos juntos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, o teu filho diante desse altar, que nesse momento ouviu a tua voz, está aqui, Senhor, para renovar a sua aliança contigo, ó Deus. Perdoe as suas falhas, perdoe os teus erros, meu Pai, que o Senhor que nos purifica de todo pecado, alcançá-lo agora, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida e declaro um tempo novo a partir de agora. Um tempo de avanço espiritual, de crescimento espiritual, em nome de Jesus. Recebe a graça de Deus, recebe o perdão de Deus e saia daqui com uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ó Deus, eu abençoo a tua filha que está aqui nessa hora, diante desse altar, Senhor. Eu apresento, Senhor, esta família diante deste altar, que está aqui, Senhor, nesse altar, nesse momento, porque viu a tua voz, porque sentiu a chamada do Senhor, meu Pai. Eu peço, meu Deus, que o Senhor entregue um novo tempo a partir de agora para esta família, que eles possam viver, meu Pai, um tempo novo da parte do Senhor. Que as portas que estavam fechadas venham ser abertas a partir de hoje. Quebra todo o mal, Senhor. Quebra todo o jugo agora, Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que eles possam sair daqui, Senhor. Que essa família saia daqui de posse de vitória. E que a presença do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. E que essa mesma graça, Senhor, venha alcançar toda a sua família, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço neles, em nome de Jesus, e você adore ao Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui, irmão Genilson. No nome de Jesus, Pai. Aqui está, Senhor, o teu filho diante deste altar, meu Pai, querendo viver algo novo na tua presença, Senhor. Que a tua graça possa alcançá-lo nesta hora. Que o teu abraço esteja com ele. E que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja com ele por todos os dias, Senhor. Eu profetizo um tempo novo sobre a sua vida, um tempo novo sobre a sua história. Que as tuas mãos permaneçam estendidas sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus sonhos, seus projetos, a sua chamada. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a vida dele e declaro a tua bênção em todas as áreas, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, pode virar para cá que eu quero orar por quem está em casa. Temos um pedido de oração aqui. Em nome de Jesus, eu apresento a tua vida que me ouve agora, sobre o teu lar, do teu trabalho, aonde você estiver agora, que está ouvindo esta palavra. Recebe o abraço de perdão do Espírito Santo. Recebe a graça de Deus sobre a tua vida. Irmã Ana Marcos Pereira, eu abençoo a tua vida, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo a tua família e profetizo um tempo novo para o teu lar. Profetizo um tempo novo para a tua vida, em nome de Jesus. Levante as mãos para o céu, vamos encerrar adorando. Você que sabe esse louvor,